Olá, amigos do SEACLA, é com muita alegria que nós nos encontramos aqui para mais um estudo do livro Jesus no Lar, de psicografia de Chico Xavier. Hoje nós vamos estudar a lição 28, chamada A Resposta Celeste. A Resposta Celeste. Solicitando Bartolomeu esclarecimentos quanto às respostas do alto às súplicas dos homens, respondeu Jesus para a elucidação geral. Antigo instrutor dos mandamentos divinos, ia em missão da verdade celeste de uma aldeia para outra, profundamente distanciadas entre si, fazendo-se acompanhar de um cão amigo, quando anoiteceu, sem que lhe fosse possível prever o número de milhas que o separavam do destino. Reparando que a solidão em plena natureza era medonha, orou implorando a proteção do Eterno Pai e seguiu. Noite fechada e sem luar, percebeu a existência de larga e confortadora cova à margem da trilha em que avançava e, acariciando o animal que o seguia, vigilante, dispôs-se a deitar e dormir. Começou a instalar-se pacientemente, mas espessa nuvem de moscas vorazes o atacou de chofre, obrigando-o a retomar o caminho. O ancião continuou a jornada, quando se lhe deparou o volumoso riacho, num trecho em que a estrada se bifurcava. Ponte rústica oferecia passagem pela via principal, e além dela a terra parecia sedutora, porque mesmo envolvida na sombra noturna, semelhava-se a extenso lençol branco. O santo pregador pretendia ganhar a outra margem, arrastando o companheiro obediente, quando a ponte se desligou das bases, estalando e batendo-se por inteiro. Sem recursos agora para a travessia, o velhinho seguiu pelo outro rumo e, encontrando robusta árvore, ramalhosa e acolhedora, pensou em abrigar-se, convenientemente porque o firmamento anunciava a tempestade pelos trovões longínquos. O vegetal respeitável oferecia asilo fascinante, seguro, no próprio tronco aberto. Dispunha-se ao refúgio, mas a ventania começou a soprar tão forte que o tronco vigoroso caiu partido sem remissão. Expôs então à chuva o peregrino, movimentou-se para diante. Depois de aproximadamente 2 milhas, encontrou um casebre rural, mostrando doce luz por dentro, e suspirou aliviado. Bateu à porta. O homem ríspido que veio atender foi claro na negativa, alegando que o sítio não recebia visitas à noite e que não lhe era permitido acolher pessoas estranhas. Por mais que chorasse e rogasse, o pregador foi constrangido a seguir além. Acomodou-se como pôde debaixo do temporal, nas cercaninhas da casinhola campestre. No entanto, a breve espaço notou que o cão, aterrado pelos relâmpagos sucessivos, fugia a uivar, perdendo-se nas trevas. O velho, agora sozinho, chorou angustiado, acreditando-se esquecido por Deus, e passou a noite ao relento. A alta madrugada ouviu gritos e palavrões distintos, sem poder precisar de onde partir. Intrigado, esperou alvorecer e, quando o sol ressurgiu resplandecente, ausentou-se do esconderijo, vindo a saber, por intermédio de camponeses aflitos, que uma quadrilha de ladrões pilhara a choupana onde lhe fora negado o asilo, assassinando os moradores. Repentina luz espiritual aflorou-se na mente. Compreendeu que a bondade divina o livrara dos malfeitores e que, afastando dele o cão que uivava, lhe garantia a tranquilidade do bolso. Informando-se de que seguia em trilho oposto à localidade do destino, empreendeu a marcha de regresso para retificar a viagem e, junto à ponte rompida, foi esclarecido por um lavrador de que a terra branca, do outro lado, não passava de pântano traiçoeiro, em que muitos viajores imprevidentes haviam sucumbido.
O velho agradeceu o salvamento que o pai lhe enviara, e quando alcançou a árvore tombada, um rapazinho observou-lhe que o tronco, dantes acolhedor, era conhecido covil de lobos. Muito grato ao Senhor que tão milagrosamente o ajudara, procurou a cova onde tentara repouso e nela encontrou um ninho de perigosas serpentes. Endereçando infinito reconhecimento ao céu pelas expressões de variado socorro que não soubera entender, de pronto prosseguiu adiante são e salvo para o desempenho de sua tarefa. Nesse ponto da curiosa narrativa, o mestre fitou Bartolomeu demoradamente e terminou. O Pai ouve sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Uma linda história, uma história que leva a reflexões muito importantes. E assim, uma história bonita, uma história profunda, que traz a grandes reflexões para nós em relação ao amor de Deus e o amparo divino em relação à nossa vida. Quando a gente vê o título dessa lição, a gente pensa assim, a resposta celeste. E aí a gente pensa assim, que resposta de Deus? A quê? A que Deus está respondendo? Essa é a primeira interpretação que a gente faz quando a gente faz análise da história. E aí, nós vamos compreender então que se tem uma resposta divina, há uma pergunta. E Jesus conta uma das mais belas histórias que eu já li na minha vida em relação ao amparo, à proteção divina. No culto na casa de Pedro, Simão Pedro, Bartolomeu, ele pede esclarecimentos em relação às respostas do alto, aos pedidos, às súplicas dos homens, porque nós fazemos muitos pedidos a Deus. E como é que é essas respostas de Deus a nós? Jesus então esclarece. Ele conta uma história que havia um instrutor antigo, já de idade, dos mandamentos divinos, e que ele tinha uma missão, ele ia para um lugar em missão, em tarefa no bem da verdade celeste. Então ele ia de uma aldeia a outra com uma tarefa no bem, uma tarefa na verdade celeste. Essas aldeias, elas eram distantes, ele ia ter que andar muito. Então ele tinha um acompanhamento de um cão, de um cachorro amigo, para auxiliá-lo. A missão dele era nobre. E ele vai andando, caminhando, até que anoitece. E esse instrutor, ele não sabia quantos quilômetros ainda faltava para ele chegar ao seu destino. Então, reparando que quando cai a noite em plena natureza, em plena floresta, né, a gente vai ficando sozinho. Ele só tinha o cão, gerou-se medo nele muito grande. Ele implorou auxílio, ele implorou a proteção de Deus. Ele ora então e pede: Senhor Deus, me dá proteção, porque eu tô aqui no meio dessa natureza, dessa floresta, só com o meu cão, tá escurecendo, eu tô ficando com medo. A noite ela estava fechada, sem luar, então isso já gera mais angústia. E ele então vê uma caverna próximo de onde ele estava andando, à margem da trilha. Aí ele acaricia o cachorro e fala assim: eu vou deitar ali naquela caverna, eu vou me deitar e vou dormir. Amanhã eu continuo o meu caminho, né, a minha estrada, né, a minha caminhada. Só que veio uma nuvem de moscas devoradoras e o atacou. Atacou, obrigando ele a se levantar, porque ele não conseguiu ficar, porque elas estavam mordendo ele. Ele puxa o cão e retoma a caminhada.
Aí ele continua a jornada, caminhando, se depara com um riacho volumoso. Num trecho da estrada, na verdade perto desse riacho, se bifurcava a estrada. E existia uma ponte que ele conseguia enxergar o outro lado da margem. E no outro lado da margem existia uma terra branquinha que brilhava mesmo à noite. Então ele falou, eu vou ficar lá naquela terra branquinha. Só que quando ele foi passar por essa ponte rústica para chegar ao outro lado da margem com o cachorro, com o cão, a ponte então desmonta, ela cai, ela se arrebenta. Aí ele fala, meu Deus, sem recurso para ele poder continuar a travessia, ele segue então por outro rumo. Aí ele vai andando até que ele vê uma árvore frondosa, bonita, acolhedora. Falou assim, aqui eu vou me abrigar, né? Eu e o meu cãozinho. Porque tá começando uma chuva ali no firmamento, trovões muito fortes, e eu vou ficar aqui nessa árvore. Só que começa uma ventania tão forte, mas tão forte, que quebra o tronco da árvore. E ele não pode se abrigar ali. E agora, exposto à chuva, então o instrutor segue com o cão amigo, andando na chuva, seguindo o seu caminho. Aproximadamente 2 milhas, o que ele andando, ele vê uma casinha, um casebre rural, com uma doce luz dentro. Ele diz assim, opa, é ali que eu vou me abrigar. Ele bate na porta, só que vem um homem ríspido, trata ele mal pra caramba, fala pra ele que ele não recebia visita à noite e nem estranhos. E aí ele tem que continuar andando. Ele continua andando, a essa altura, olha como ele já estava, chorando, rogando a ajuda do céu, de Deus, da espiritualidade, porque assim, nessa história toda, tudo já tinha dado errado. E aí ele foi constrangido, mesmo chorando, mesmo cansado, mesmo pedindo, constrangido a seguir em frente. Aí ele se acomoda assim numa casinha abandonada, assim perto, né, nas cercanias de uma casinhola rural, campestre. Só que o cachorro, como estava chovendo muito, o cachorro começa a ficar irritado, nervoso, e uiva e se perde, sai correndo e foge na tempestade. Agora ele estava sozinho, angustiado. Imagina o quanto esse instrutor chorou, ficou angustiado, triste, e ele acreditando assim, Deus esqueceu de mim. E eu tô indo para outra aldeia numa missão, numa tarefa importantíssima no bem. Ele passa a noite ao relento. Durante a madrugada, ele meio dormindo assim, ele ainda ouve gritos e palavrões distantes, mas ele não sabia de onde vinha. Quando amanhece, o sol vem tão bonito, aí ele começa a ver a situação que ele viveu durante a noite. Ele fica sabendo que aquela casinha que ele tinha pedido abrigo e que o homem veio ríspido e respondeu que não, foi atacada por uma quadrilha de ladrões e assassinou todo mundo que estava lá dentro. Aí ele entende então que a bondade divina havia livrado ele dos malfeitores, uma vez que o cão foi afastado, porque o cão estava uivando. E se ele continuasse a uivar, os malfeitores chegariam até ele e poderiam fazer mal a ele. Por isso que o cão sai, foge pela natureza, protegendo então esse instrutor. Aí o que aconteceu? Ele ficou sabendo que o caminho que ele tomou, ele não ia chegar no destino, então ele teve que retificar o caminho e voltar para ele poder pegar o caminho certo. Quando ele vai voltando, né, por onde ele tinha passado,
ele fica então sabendo, né? Por um lavrador fala para ele assim: sabe essa ponte aqui que rompeu essa noite, que arrebentou? Lá do outro lado, menino, tem um pântano traiçoeiro. É bonita a terra branca, né? É linda por cima, mas ali é um pântano traiçoeiro. E ele fala: meu Deus. Aí ele vai andando mais um pouco, aí ele passa pela árvore. Aí um rapazinho fala para ele assim: nossa, esse tronco aqui que antes ele era acolhedor, agora sabe o que ele é? Um covil de lobos. Aí anda mais um pouquinho, chega perto da caverna, aonde ele tentou dormir, repousar. Ele encontra um ninho de perigosas serpentes, que não deu para ver quando estava tudo escuro. E aí ele endereçando então infinito reconhecimento ao céu, pelas expressões de variado socorro que não soubera entender, de pronto, prosseguiu adiante, são e salvo para o desempenho da sua tarefa. Jesus então finaliza, dizendo que o Pai, ele ouve sempre as nossas rogativas, os nossos pedidos, as nossas súplicas. Mas a gente precisa ter discernimento para compreender as respostas de Deus e aproveitá-las. Uma história maravilhosa, com um ensinamento que eu vou dizer para vocês, um dos mais bonitos que eu já li na minha vida. Porque em torno da nossa jornada terrestre, em alguns momentos, você tenta uma coisa, não dá certo, tenta outra, não dá certo, acontece outra coisa numa outra situação, e você diz assim: não é possível, meu Deus. Deus olha por todo mundo, mas esquece de mim. E a gente não está vendo que aquilo é um livramento, é um socorro do alto que está vindo, e a gente não está conseguindo interpretar aquelas respostas de Deus à nossa vida, porque nós pedimos ajuda. E Ele está trazendo as respostas, nos livrando, nos socorrendo de situações muito difíceis. Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, como Deus nos ama. E as respostas, nós precisamos ter discernimento para compreender as respostas divinas e aproveitá-las. Muita paz.